E como 11 você ou se 10. entendeu? Você entendeu? Você descobriu? Então, eu não sei, porque eu demorei muito tempo pra poder entender. Primeiro, eu neguei muito, entendeu? Então, acho que eu só fui entender mesmo quando eu já tava na faculdade, que foi o momento em que eu tava. Você abriu para. Eu comecei a ficar. Eu tinha uma amiga sapatona maravilhosa. E aí. Esqueci o nome dela, senão eu mandava um beijo. E aí. Um beijo pra ela. Um beijo pra ela. E aí eu tava ficando com um cara pela primeira vez. E aí eu comecei a falar dele pra ela. E ela fez: tá apaixonada, né, bicha? Aí eu fiz: não, porque até Nunca. então eu achava que era só um beijo na boca, gente. Eu não sou gay, eu sou jovem. Eu achava que era isso. Estou descobrindo a vida. E aí quando ela falou isso, aí eu meio que a ficha caiu. Eu falei, acho que eu tô apaixonado. E aí foi quando eu, a partir desse momento, comecei a entender. Mas assim, se eu for voltar atrás… Gente, eu fui no show do Ruge com uma faixa na cabeça escrito Ruge, escrito com glitter. E eu fui sozinho, cantava todas as músicas, sei todas as coreôs até hoje. Então assim, eu acho que Ruge foi… Primeira vez que eu olhei, eu tinha um caderno que eu imprimi uns negócios Popstar. Você lembra? Que elas eram desse Nossa, programa. E aí, eu colei assim no caderno, com a cara delas. E não sabia. achava que não Eu era adorava E achava que não era elas. GLS. Eu adorava Ô, elas amigo, também. não era Ruge. LGBT. Só que eu sempre me entendi como bi. Aí depois que eu falei, caramba, nunca fui bi, eu sou sapatão, sou lésbica Depois mesmo. quando, assim? Depois, quando eu descobri minha namorada, tipo, 2 anos atrás. Menina. Eu sempre, desde os 13, eu pensei, sou bi. Sou bi, não, eu sou bi. Aí minha namorada fez uma pergunta pra mim, que eu tive que voltar minha vida inteira. E falei, meu Deus. Que pergunta? Aquela Você pergunta pode é falar ética, ou é Eu posso pessoal? falar, talvez sirva pra vocês, né? Ela falou assim, você percebeu que quando você fala de ficar com um homem, ele tem que ter muitas características? Exato. E quando você fala de ficar com uma mulher, é qualquer mulher. Exato. E Crivo assim, vai lá e baixa. os meus namorados eram… Eu falava, não, amiga, ele é tão feminino. E eu gostava muito de cabeludo, de feminino, Aham. e de não sei o quê. E aí, quando eu ficava com esse carinha assim… foi na terapia, gente, também. Eu ficava com o cara, eu falava, nossa… Mas eu queria ter alguma coisa que ele tinha. Sabe? Tipo, quando o cara era muito inteligente. Aí eu falava, mas eu não gostava. E aí eu pensava que gostava por todo um contexto, né? E aí, quando ela fez essa pergunta, eu falei, nossa, é isso. Porque eu não gosto de todos os homens. Né? Eu gosto de mulher. E mulher é mulher, mano. Xana ali pra mim. Entendeu? Mostra o colar, mostra o colar. É, isso aqui que eu gosto. E aí, foi isso, sabe? Bota Ai. pra torar. Eu acho que eu tinha muito, né? Porque por ter tido também, né, um processo de transição. Antes, primeiro eu me reconhecia, me via, né, como um menino gay. Antes, né? Então, e isso desde sempre. Eu lembro porque eu fui criada em igreja evangélica. Então, tinha fogueira santa. Que você faz lá o negócio pra fazer o pedido, pra mudar. E eu já fiz várias que eu colocava. Parar de gostar dos menininhos. Parar de gostar dos coleguinhas. Não queremos. Era só assim, ó. Já botava, mas tava ali, às vezes, tinha uns pastores assim, ó. Bem apanhados. Que estavam ali no domingo de manhã e eu varão. só… Na igreja Cada também. varão valoroso. Pegava todas Ô, da igreja. Ô, Glória! Adorava as Ô, meninas Glória da igreja. Você Groove. sabe que tem uma amiga minha que ela tem uma prima que é lésbica. E aí, lá do interior de Minas, tô quase falando o nome, né? Um beijo pra ela. E aí, ela, na igreja dela, os pastores tiveram uma ideia maravilhosa. A gente tá falando aqui, gente, meio no deboche, porque pra entender que nós todos já temos aí mais de 30 ou quase 30, então a gente já superou isso, mas a gente sabe também que é uma história violenta, né? Sim. Mas os pastores da igreja dela, dessa menina, acharam uma ideia maravilhosa, pegar todos os possíveis LGBTQIA+, da igreja e mandarem todos juntos pra um retiro, pra passar 4 dias sozinhos. Gente, você Virou consegue imaginar? Eu ia amar, E aí, eu ia falar pra criou-se Flor. o Eu de Rio férias Shore. com ele. O Rio Shore. Foi aí que criou Acapulco Shore, foi a partir daí. Mesmo quando a gente fala muito de se amar, de não se importar com o que as pessoas vão falar, querendo ou não, a família, a gente sempre dá uma indulgência maior e é um lugar diferente, né? Quando a gente tem que sentar, conversar com eles, falar como quem a gente realmente é, tudo aquilo que a gente tá escondendo de certa forma, que muitas vezes a nossa família sabe, só que quando a gente fala, vira uma outra situação, né? Como é que foi pra vocês isso? Então, eu contei pra minha mãe, assim, numa circunstância assim…
Eu já sabia, tipo, acho que eu sou gay mesmo, não sei o quê. Mas eu nunca cheguei a sentar e conversar e falar alguma coisa. Acabou que eu tive que falar, foi uma história muito doida, assim, uma fofoca que minha mãe ficou sabendo. Só que minha mãe ficou pé da vida da fofoca, porque eu contei pra alguém, alguém contou pra alguém, minha mãe ficou sabendo através da pessoa, e minha mãe ficou pé da vida. Por que você não contou pra ela, né? Não por isso, mas porque ela falou assim, você contou uma coisa pra alguém e essa pessoa tá falando por aí. É tipo isso. Eu amo, e ela veio falar com uma fofoca. Aí tinha que tá puta com a pessoa. Aí eu falei assim, tudo bem. Depois eu voltei lá e falei, não, mãe, então é isso. Ela, não, tudo bem. Lá em casa eu fui, assim, super respeitado, assim, todo mundo, tanto no meu círculo de amigos, família, tipo assim, foi uma coisa, assim, que a gente que não falou ainda pra família, a gente fica meio assim, meu Deus, como é que vai ser? Qual vai ser? Uhum. Porque a gente sabe que é complicado, assim. E, assim, não surpreendentemente, porque eu sempre fui tratado muito, muito, muito bem, mas não tive nenhum tipo de retaliação a respeito de nada lá, assim, sempre fui muito cercado de pessoas, ainda bem, que sempre me respeitaram muito, me respeitam até hoje. Tipo assim, foi muito legal ter que levar o primeiro namorado em casa, depois... Porque eu não tinha falado antes mesmo, porque eu não tinha namorado, não tava me relacionando com ninguém, então eu falei assim, quando for o momento, eu vou falar, entendeu? E isso é uma coisa que a gente tem, né? Porque agora você falando isso, antes eu pensava isso, eu falava, eu acho que um dia que eu vou contar pra família vai ser no dia que eu tiver alguém. Sim. Tiver um namorado, porque eu acho que a gente já pensa automaticamente. Eu vou ter algum tipo de suporte emocional se der merda. Se todo mundo ficar contra, eu vou ter alguém pra chorar do lado. E é uma certeza também, né? É. Quando você fala, eu não só sou gay, eu sou lésbica. Eu tô aqui, vem cá, Mariana. Aí você entra com alguém… Aí Aqui parece… a prova. Exato. Fala assim, será que não é uma fase? Não é uma fase. Se é uma fase que eu vou viver do lado da Mariana, entendeu? Aí você aceita. Como foi pra você, Catu, assim? Que você ainda… Tem duas fases minha. Primeiro que meu pai morreu fingindo que não sabia. Meu pai sempre soube. Eu entendo que ele sempre soube porque ele me mantinha muito longe disso. Ele falava, tá vendo aquelas vizinhas sapatão lá, que é a Beth? Aí ele olhava pra mim assim. E eu falava, meu Deus, por que ele olha pra mim? Eu nem sou sapatão, o que é isso, sapatão? E ele morreu fingindo que não. E a minha mãe teve um dia que ela tava cozinhando feijão, de costa pra mim na cozinha. E ela falou, e aí, tá com alguém? Eu falei, alguém? Já estranhei. E eu falei, mãe, não sei. Ela é aquela sua amiga que vive com você agora, que é minha ex, né? Aí eu falei, o que tem ela? Ela, então… Vocês transam? Aí eu comecei a tremer. Isso foi 4 anos atrás. Eu comecei a tremer toda. Você já ia mais de 30. Já. Eu tava com 31. Vamos né? lembrar, tá vendo? Você que tem 31 14 anos, tá mandando hashtag parada ao vivo, ó. Só que você gente. 31 é mãe, né? Eu sou mãe. Então eu falei, meu Deus, minha mãe não vai entender nada. Aí eu comecei a me tremer, minha mãe de costa, né, pra mim. E eu assim, ó. Aí eu olhei na vassoura, a saída, querendo… Vou correr. Aí eu falei, mãe, eu tenho uma coisa pra te falar. Ela fala. Falei, lembra aquela menina quando eu tinha 9 anos que você me expulsou do banheiro? Aí eu comecei a falar das minhas amigas que era minha namorada, né? Que ela gostava. Eu amo. Aí ela falou, eu sei. Eu falei, mãe, eu sou lésbica, eu gosto de mulher. Ela já sabia disso. Ela já sabia. continuou o feijão, né? Aí E eu fiquei assim, tipo, quem é essa mulher, cara? Porque isso é muito importante falar, Vitor, porque como minha mãe era de um relacionamento abusivo com o meu pai, eu pensava que eu não conhecia ela, eu pensava que ela era igual ao meu pai. Mas, na verdade, por ter um relacionamento abusivo, ela sempre tinha que abaixar a cabeça pra ele. Então, eu não conhecia. Então, quando ele faleceu, eu comecei a conhecer a minha mãe. Então, saber que a sua mãe também, às vezes, está passando por um relacionamento abusivo, por uma opressão, e achar que ela não está te amando ou não está te respeitando, às vezes tem muito a ver com o que ela está passando naquele momento, sabe? E eu descobri a minha mãe agora, cara, minha mãe é minha fã, ela escuta minhas músicas, ela tá o tempo todo mandando mensagem pra minha mulher. Ai de mim se largar da minha mulher um dia, nunca quero. E ela é super apoiadora, ela é maravilhosa, e eu não conhecia ela quando eu tinha 15. Então, 15 eu me sentia sozinha. Mas a minha história também é parecida com essa, assim. Depois que meu pai morreu, que eu consegui ter papos com a minha mãe sobre isso. Sim. E que aí eu fui entender mesmo. Falar, nossa, então ela não é o meu pai. Ela não pensa como ele. Exato. Ela ficou quieta naquele momento porque ela ficou quieta em todos os momentos. Não era sobre mim. Igualzinha era sobre a minha. essa relação, né?